Queridos irmãos, boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer pelo convite. Os irmãos ali do lado de fora também, boa noite para vocês. É um prazer muito grande, né? A gente sempre ter essa oportunidade de visitar várias casas, ter essa oportunidade de divulgar a doutrina dos Espíritos, de divulgar Jesus, de divulgar tudo aquilo que é fruto do nosso estudo. Para a gente começar, eu estive no Hereu, e no Hereu falou que para começar uma apresentação, você tem que fazer a apresentação pessoal. Então vamos lá. Meu nome é Rian, sou lá de Saquarema, tenho 18 anos, frequento a Casa Espírita Amor ao Próximo, Cruzada Espírita Amor ao Próximo, que é bem no interior, como o nosso querido Márcio falou, tenho 87 anos, faço exposição espírita há 4 anos, tempinho já, mas ainda tem muito mais tempo ainda pela frente e muita coisa, ainda tem muito para trabalhar. Gostaria de agradecer aos irmãos que vieram comigo hoje, lá da Cruzada, e também do Francisco de Assis, que é uma casa lá de Saquarema, o Roberto, levanta o braço assim. A Tereza, a Neide e a Arosilda. E a Arosilda é minha avó. Vou explicar um pouquinho para vocês como que surgiu esse convite, como que surgiu o tema, para a gente começar. Bom, esse convite já foi feito há quase um ano atrás. E aí, eu estava fazendo algumas exposições, e aí tive que começar a estudar. Aí também faz parte da apresentação pessoal. Sou estudante de Direito dos Homens, mas principalmente de Direito de Deus, né, que é o mais importante da gente estar estudando. E aí eu tive que, por algum momento, dar, assim, uma diminuída na frequência por causa dos estudos e fazer reuniões públicas. E aí, nesse meio tempo, aconteceu um problema no meu computador, eu perdi todas as minhas palestras. Perdi tudo. E aí eu comecei a ficar numa preocupação, não, eu tenho que arrumar o novo notebook, eu tenho que arrumar para fazer de novo. Mas aí eu comecei a refletir, na verdade eu não. Os bons amigos espirituais começam a intuir, né? Falar assim, já que você vai recomeçar, por que você não recomeça da maneira que você começou? Com o Evangelho na mão e com um papelzinho rabiscado a mão na outra. Da maneira que você começou, para fazer um recomeço. Eu pensei, então vamos fazer desse jeito, né? Um papelzinho e o Evangelho, isso tudo já é necessário, que a gente sabe que cada frase do Evangelho gera um seminário, né? Nós temos aqui, nessa casa, o companheiro Marcelo Turra, que pode pegar qualquer palavra, ele desenvolve um seminário que é maravilhoso. E aí, então, eu resolvi dessa maneira, a gente fazer um estudo simples. Por que simples? Porque o Natal, essa data que está se aproximando, é uma data simples. É uma data da simplicidade. E vamos falar de quê? De amor. Da simplicidade do amor. Mas, ao mesmo tempo, dessa simplicidade, da grande importância do amor. Que ao longo do estudo nós vamos ver que é uma coisa tão simples, uma palavra tão pequenininha, mas que tem uma expansão que a gente não consegue definir o tamanho dessa expansão. E aí, se a gente for procurar livro que fala de amor, a gente vai achar vários livros. Mas aí, resolvemos botar o foco em um só, que é no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo, já que o nosso tema é amor ao próximo, que por sinal é o capítulo 11. E aí a gente começa a se perguntar, em que momento que isso aconteceu? Em que momento que Jesus disse isso, amor ao próximo? E aí a gente vai dando uma desmembrada. No Evangelho segundo o Espiritismo está assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus,
reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar propor-lhes esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí a gente começa a entender qual que é essa necessidade. Quem aqui, qual a referência que nós temos de amor? O amor de Deus é uma grande referência. Porque não diz a canção que Deus é amor? E falar em canção também, me recordo do Jailton, que eu vou dizer para vocês que não adianta ninguém falar que eu sou fã número 1 dele, não tem como ninguém bater o pé aqui e dizer que não. Com canções maravilhosas também. Deus é amor. Que resumo de Deus maravilhoso. Deus é amor, Deus é justo, Deus é bom. Maria é amor. Jesus é amor. E mais próximo para a gente, olha o exemplo que a gente tem, o amor de mãe, que é um amor puro, é um amor completo. Claro que a gente, em determinadas ocasiões, a gente vê algumas coisas que a gente começa a duvidar desse amor, mas aquela pessoa que tem filho, quando a gente diz assim amor de mãe, lógico, pais também amam da mesma maneira. Mas a gente tem o amor de mãe como referência por causa de Maria. Que amor, que quantidade de energia. E às vezes a gente começa a estudar, e em algumas partes a gente começa a se esquecer um pouco de Maria. E a doutrina espírita, ela é maravilhosa, porque a doutrina espírita sempre está lembrando de Maria. Porque Maria teve um papel importantíssimo. Olha a quantidade de amor ao próximo, de trazer aquele que veio salvar a todos nós. Quer amor ao próximo maior do que esse? Amor também de José, de que mesmo que aquele começo ele tenha, botamos na linguagem assim mais nossa, titubeado, mas depois José também abraçou aquele propósito, junto com Maria. Chico não tinha amor? Amor à humanidade, porque deveria ter amor. Uma pessoa que abandona a sua vida para se dedicar a ajudar os outros, que não é isso que Chico fez conosco, trazendo mais de 400 obras, que mesmo depois de desencarnado continuam várias obras, podendo chegar a 500 e passar de 500 obras. Olha a quantidade de amor que está em cada linha dos livros de Chico. Seja de Emmanuel, seja de André Luiz, que principalmente o livro de André Luiz com bastante exemplo, focados em exemplo. E o Natal, que nós estamos próximos? É o momento em que nós estamos mais próximos da regeneração, lia eu esses dias no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Natal é aquele momento em que quase que por completo o nosso planeta está focado no amor, na caridade e no bem ao próximo. Mas eu também coloco para vocês, não é só no Natal. Esse sentimento que a gente tem esse mês, deveríamos levar para todos os outros meses do ano. Sabe aquela sensação quando você vai ajudar o próximo? Aquela sensação que você fica saciado daquilo que você fez? Esse é um gostinho da regeneração, diz aqui
Evangelho segundo o Espiritismo. Cada momento que a gente tem esses momentos de conforto da alma, de deitar a cabeça no travesseiro, ter a tranquilidade, nós estamos tendo uma amostra grátis da regeneração. E o que faz a gente refletir é o seguinte: eu não queria viver com essa sensação pelo resto da minha vida? O que é necessário? Jesus já nos chamou. É necessário que a gente caminhe para que a gente chegue à regeneração. É necessário que haja amor ao próximo puxando tudo isso. Porque através do amor ao próximo, você começa a ter as outras atitudes, que nós vamos falar também um pouquinho adiante. Tem um vídeo que se chama Corrente do Bem, não sei se vocês já viram, que é um vídeo maravilhoso. É um filme, né? Maravilhoso, que mostra a essência do amor ao próximo, que mostra a essência de que você fazer o bem a um irmão, você acaba cativando aquele irmão a passar isso para outro irmão. E você, às vezes, servindo de exemplo, você acaba também uma espécie de envergonhar um irmão que está numa atitude contrária do amor. Porque se aquele irmão está naquela situação, você, através do seu exemplo, você contagia aquele irmão. É realmente isso. Você contagia. Que aquele irmão fala assim: nossa, aquele querido irmão, ele é tão cheio de caridade, tão cheio de amor ao próximo, tem confiança quando tem problema, esses problemas que aparecem pela vida, eu nunca vi ele chorando. Ele sempre está com a consciência de que tudo vai passar, como diz uma mensagem de Chico, tudo passa. O que esse irmão frequenta? Ele frequenta ali em Cabo Frio os trabalhadores de Jesus. Olha como que você cativa o irmão. Nossa, esse irmão é maravilhoso, eu quero ir lá conhecer também. Quem sabe a minha vida eu não consigo levar de uma maneira assim. E é muito importante para nós sermos exemplo para que haja tudo isso. Esse dia eu estava comentando que com vários filmes lançando, e até algumas novelas que, em certos aspectos, têm umas visões meio errôneas, mas que através do conhecimento a pessoa pode corrigir isso, mas está sendo um veículo aonde está fazendo pessoas procurar a doutrina espírita. E nós temos que estar preparados para isso. E por que o amor ao próximo é importante para isso tudo? Você faz a caridade se você não tem um amor ao próximo? Claro que não. Qual o objetivo de eu ajudar o outro? É necessário que você tenha um amor ao próximo para você fazer a caridade, entre outras coisas. Porque quando a gente fala do amor, às vezes a gente só tem uma visão de relacionamento. Amor quer dizer marido, mulher, casamento. Mas tem o amor de família, o amor de amigos. Quem aqui não tem um amigo que você sente aquele amor enorme por aquele amigo e não sabe o porquê, é inexplicável, mas você tem aquele amor por aquele amigo. E é isso que é necessário. E a gente chegando perto do Natal, a maioria das pessoas recebem pessoas de fora em suas casas, ou então vão para a casa de familiares. E é necessário que a gente trabalhe com esse amor para com esses irmãos. Porque a gente ter amor ao próximo dentro da casa espírita é fácil. É fácil. Porque aqui é um ambiente onde os bons espíritos estão conosco. Aqui é um ambiente onde a maioria de nós, se não todos, estamos mentalizados numa mesma sintonia. E aí fica de uma maneira mais tranquila. Mas passar ali do portão para fora e ter o amor ao próximo como sua atitude de vida, isso já complica.
E é isso que nós devemos fazer. Porque senão seria um egoísmo, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente também. Por que só a gente é privilegiado de deixar amor ao próximo aqui? Por que aquelas pessoas que estão passando ali fora não têm esse... O que nós temos de diferente? Não, eles têm que ter essa oportunidade também. Então que a gente possa expandir pelos muros da casa espírita, levando o amor a todos aqueles que querem também. E aí quando a gente procura no dicionário o significado da palavra amor e o significado da palavra próximo. Amor é aquele sentimento que não tem explicação, e assim a gente vai seguindo nesse pensamento. E próximo? Próximo, ele tem duas traduções. Próximo de estar perto. Ele está próximo de mim, ele está aqui perto, o Márcio está mais próximo. E próximo também quer dizer outro. Como assim? Eu vou ajudar o Márcio. Depois que eu ajudar o Márcio, eu vou ajudar o próximo, que é ela. Depois que eu ajudar ela, eu vou ajudar o próximo, que é ela. Qual próximo será que Jesus nos falou? O próximo de estar perto ou o próximo de ser várias outras pessoas? Os dois. Porque é necessário que eu tenha amor para mim, amor dentro da minha casa, amor dentro da casa espírita, dentro do meu trabalho, e aí a gente expande esse amor. Como é necessário que a gente tenha amor a demasiadas pessoas, a todas as pessoas. Então esses dois tipos de tradução da palavra próximo é o significado de Jesus. E aí, com uma casa com um nome tão bonito como essa, que é Trabalhadores de Jesus, que somos todos nós, trabalhadores de Jesus, estamos aqui ainda aprendendo, engatinhando, para futuramente sermos um espírito tão evoluído, à base de chegar aonde chegou Jesus. Lógico que isso não é de uma hora para outra. Isso é com trabalho, isso é com dedicação, isso é com amor ao próximo. Mas através disso, nós vamos conseguir chegar lá. Lendo um pouquinho sobre o mundo de regeneração, que a gente às vezes fica curioso, né? Se eu for para esse mundo de regeneração um dia, como que será que é esse mundo de regeneração? E aí, uma primeira frase que eu li: regeneração tem como lema amor. Olha que maravilhoso a gente chegar no lugar onde todas as pessoas se amam. É o mundo de regeneração. E após o mundo de regeneração, são mundos felizes. Que é onde nós estamos querendo chegar. Mas o que a gente não sabe é o seguinte: nós passamos a vida inteira procurando a felicidade, não é verdade? Ou alguém aqui quer ser infeliz? Não, né? Todo mundo quer ser feliz. O que a gente sabe, no caso que a gente não sabia, mas estamos sabendo agora, né? Que a doutrina espírita nos bota, é que existe algo maior do que a felicidade. Olha que lindo. Porque o mundo dos felizes ainda não é a etapa final. A etapa final são mundos superiores, de espíritos puros. E mais amor, e mais amor. Mas como que eu quero chegar lá, se aquele que está perto de mim sofre e eu não ajudo aquela pessoa? Porque o nosso mundo, algumas pessoas costumam dizer que o nosso mundo é mundo de provas e expiações. Não, ele não é. Ele está nessa condição. Porque ele já foi mundo primitivo. E veio gradualmente evoluindo. O nosso mundo evolui como nós evoluímos. E o nosso mundo está caminhando para a regeneração. Assim como nós estamos caminhando também para a regeneração. E o nosso planeta um dia, lógico que não dessa maneira que a gente conhece, com a matéria, essas coisas,
mas vai chegar ao mundo superior. É só a gente ter uma consciência. Se alguém aqui tirar os 2 pulmões ou o coração, vai sobreviver? Para os espíritos puros, coração e pulmão atrapalha, sufoca. O que é necessário para a gente, hoje, no futuro, é totalmente descartável. O que é vital não vai ser mais. Mas se a gente quer um mundo melhor, o que nós devemos fazer? Fazer com que toda a população do planeta cresça. Isso é fácil? Claro que não é fácil. Porque se fosse fácil, seria muito tranquilo eu sair daqui agora e falar assim, não, eu sou Francisco de Assis, não quero mais minha matéria, agora eu só vivo do Espírito. Porque aí quando chegar a primeira pedra no caminho, vai falar, não, Deus, eu estou aqui, me propus a fazer tudo isso e acontece isso comigo? Porque não é fácil. Mas é através do trabalho. Vamos falar aqui, para todas as famílias que estão aqui hoje. Se tiver uma pessoa dentro da casa de vocês, seja filho, seja marido, seja mulher, seja quem for, que estiver com problemas graves, vocês vão estar felizes? Claro que não. Como que o nosso mundo vai ser um mundo melhor se quem habita o nosso mundo tem pessoas ainda miseráveis? Tem ainda pessoas enfermas. Então, vamos trabalhar aos poucos, cada um da maneira que pode. Porque não adianta eu chegar aqui e for cantar um violão para você, se eu não sei cantar. Isso é melhor deixar para o Jailton. Porque eu não sei cantar. Então eu tenho que atuar naquilo que eu consigo fazer. Olha, eu não sei cantar, eu não sei fazer palestra, eu não sei participar de estudo. Vamos varrer a casa espírita? Vamos chegar ali na frente e convidar os irmãos para entrar? Vamos passar uma mensagem ali para os irmãos que aceitarem? Vamos sair pela rua? Isso a gente pode fazer, não pode? Podemos. Então vamos atuar naquilo que a gente pode. Vamos fazer de acordo com o que a gente pode. Futuramente vamos poder mais? Vamos poder mais. Então vamos agir. E é através do amor que toda a doutrina de Jesus se resume no amor. Quando teve lá os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, não faça isso, não faça aquilo, não mata, não cometa adultério, todos não. Não, 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 não. E aí Jesus veio, logo dizendo, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. E cumprir como? Com amor. Porque se eu tenho amor ao próximo, eu vou matar? Claro que não. Então a gente já corta o não mateis lá dos 10 mandamentos. Se eu tenho amor ao próximo, eu vou cometer adultério? Não. Então já corto. Se eu tenho amor ao próximo, eu vou desrespeitar pai e mãe? Não. Então já corto. Então você vai vendo que o amor a Deus e amor ao próximo, que são os 2 ensinamentos de Jesus, eles não anulam, eles completam aquilo que Moisés disse. Mas na época de Moisés era necessário não, porque nós ainda estávamos mais fragilizados. Mas Jesus nos veio mostrar que não é tão necessário não, só o não com amor. Porque é lógico que quando, vamos dar um exemplo assim material, acho que quem tem filho pequeno, essas coisas, chega lá, o filho escolhe aquele presente caro que você não tem de jeito nenhum dar como aquilo. Você dá um não, mas aquele não te dói, porque a sua vontade é de fazer. E isso acontece espiritualmente. Esse é um não com amor, porque a sua vontade é de fazer aquilo. A sua vontade é de ajudar espiritualmente falando. Se o irmão chega e diz que vai cometer um suicídio, que vai cometer algum ato desse,
Você fala, não, isso não é correto. Esse é um não com amor. Mas também não da maneira de você botar isso como sendo certo, você está certo. É você mostrar, olha, isso não está certo. Por que não está certo? Porque aqui nós somos estudiosos da doutrina dos espíritos. Como que você vai apelar para uma coisa que você não acredita, que é a morte? Que você sabe que isso daqui é um momento de estágio, você só vai acumular mais sofrimentos. Esse é o não com amor. Você vai desenvolvendo o amor através disso. E isso nós vamos estudando cada vez mais. Aí, eu fiz um resuminho que é assim: amor resume toda a doutrina de Jesus: caridade, benevolência, indulgência, perdão, esperança e fé. Como eu falei para vocês, não tem como você ser caridoso sem ter amor ao próximo. Também não tem como você ter benevolência. Como que eu vou ser um homem de bem para com todos, se eu não tenho amor ao próximo? Eu quero ser um homem de bem com todos. É difícil nós sermos homens de bens com todos. Mas se a gente tiver amor ao próximo, vamos ser. Como que a gente vai ser indulgente se a gente não tiver amor ao próximo? De você aceitar aquilo de uma maneira assim: bom, esse irmão errou, mas eu estou sujeito a erro também. Então, vamos ajudar esse irmão. Tem como a gente fazer isso se a gente não tem amor ao próximo? O perdão é um dos maiores exemplos de amor ao próximo. Quantas complicações a gente vê no mundo espiritual, a gente lendo, às vezes até em reunião de desobsessão a gente tem exemplos de que uma falta de perdão ocasionou um problema enorme. Mas não é aquele perdão de a gente falar assim: não, Roberto, eu te perdoo. Jailton, eu te perdoo. Mas passa lá do outro lado da rua e não fala comigo. Eu te perdoo, mas não quero nunca mais te ver na minha vida. Esse é perdão? Claro que não. O perdão é aquele que você realmente apaga tudo aquilo. Você volta com todo aquele sentimento que você tinha. Quantos espíritos passam anos e anos sofrendo por falta de perdão? Encarnados e desencarnados. Quem de nós aqui já não sofreu por não ser perdoado, e até mesmo por alguém que fez alguma coisa com a gente, que às vezes a gente até daria o perdão se a pessoa viesse pedir, mas o meu orgulho e o orgulho dela não deixa. Não, porque eu não perdoo. Ele que errou comigo, ele que tem que vir falar comigo. Assim a gente não atua no amor. Por que eu não posso falar com ele? Por que eu não posso desfazer esse mal entendido? Por que eu não posso abraçar e beijar esse irmão e trazer ele de volta para a minha vida? E trazer, e fazer, e ajudar, para que junto conosco conseguimos superar essas dificuldades. Esperança. Esperança é amor ao próximo. Em que momento que esperança é amor ao próximo? Se chega uma pessoa aqui com uma doença grave, ou se chega uma pessoa aqui com grandes problemas na vida, e você conforta ela com uma palavra de paz, uma palavra de tranquilidade, você não está atuando no amor ao próximo? O atendimento fraterno dentro das casas espíritas é super importante. É totalmente necessário. Porque eu cheguei na casa espírita muito novo pelo amor. Mas sabemos que a realidade não é essa. A maioria chega pela dor. E quando procura, quer ser confortado, quer ser consolado. E você vai levando essas palavras de conforto e ele já começa a atuar na resignação através desses problemas. Ou pelo menos amenizar.
toda aquela situação. Então a esperança é sim um trabalho de amor ao próximo. E a fé? A fé é de amor ao próximo, a fé é de amor a mim, a fé é de amor à humanidade inteira. Porque se a gente não tivesse fé, nós não estaríamos aqui. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, ou falam não acreditar em Deus, ou acreditam em deuses diferentes, têm fé? Tem fé. Porque se a gente não tivesse fé, nós não teríamos objetivo para viver. Para que eu estou aqui? Eu estou vivendo para quê? Se eu não tenho fé que minha vida vai melhorar, para que eu vou continuar vivendo? Então você também, através das palavras, trazer a fé fervorosa de uma pessoa é importantíssimo. Fé inabalável só que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec é simples. Fé inabalável. Aquela fé que não se abala. É que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E é por isso que a doutrina espírita é filosofia. É por isso que a doutrina espírita é ciência. É por isso que a doutrina espírita é religião. Porque ela abrange tudo que está contido na humanidade. Ela faz com que tudo se reúna e se torna uma coisa só. E para a gente crescer nessa única coisa, qual é a lei principal que nós temos que seguir? A lei do amor. Porque a lei do amor traz as outras leis. A lei do progresso. A gente não vai conseguir progredir se a gente não tiver amor ao próximo. A lei de ação e reação. Mesmo que a gente sofra, temos que sofrer com amor. Porque aquilo é necessário para a nossa evolução. Lógico que ninguém gosta de sofrer. Mas o sofrimento é necessário ainda para nós. Até com que as expiações fiquem para trás. Até o momento que a gente chegar, não tenho mais erro do passado. Como que eu vou crescer? Através das provas. As provas é o amor de Deus em exemplo. Por que as provas é o amor de Deus em exemplo? Porque além das expiações que nós temos que cumprir, mas eu digo temos, não temos que cumprir assim. Temos que cumprir, mas nós temos o livre-arbítrio. Podemos cumprir agora, podemos cumprir numa próxima existência, se a gente ainda não estiver preparado. É bom que a gente cumpra logo, para a gente já crescer. Mas cada um tem seu tempo também, mas em algum momento nós vamos ter que cumprir. E o que são as provas? Presente de Deus. É Deus nos dizendo assim: meus filhos, eu acredito em você. Além do que você tem que fazer, eu vou te dar coisas a mais para você evoluir mais ainda. Olha que maravilha, como Deus é bom conosco. E chegando próximo do Natal, a gente começa a lembrar de Jesus, a gente começa a refletir em Jesus, a gente começa a pensar em nossos atos no ano, a gente começa mesmo a botar na balança. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que é para vocês e para mim, principalmente para mim, que quando a gente faz o estudo, a gente faz mais para nós do que para o próximo. Que a gente aprende muito para passar para vocês o que a gente aprendeu. A gente quer homenagear Jesus, fazer com que a vinda dele há 2013 anos atrás tenha valido a pena. Vamos seguir as suas leis. Vamos seguir os seus ensinamentos. Essa é a maior homenagem que nós podemos fazer para Jesus. Essa é a maneira que a gente pode agradecer Jesus por tudo que ele nos deixou. É trabalhando em suas leis, tendo elas como uma das principais, o amor ao próximo. Aí falar um pouquinho do egoísmo. Egoísmo no dicionário está dizendo que é você ser contrário ao amor.
ao próximo. Olha como que o egoísmo é pesado. É você negar o amor ao próximo. E quando que você tem que começar a moldar isso? Quando tá aquelas crianças ainda, não vou emprestar meu brinquedo para ele. Não vou fazer isso. Não faça assim. Faça essa caridade ao seu irmão, ele não tem um brinquedo como o seu. Se eu não conseguir moldar naquela época, vamos nos moldar agora. Se passar um risquinho de egoísmo na nossa cabeça, a gente lembra assim, isso é falta de amor ao próximo. É isso que a gente quer? Claro que não. Egoísmo, ego mais ismo, ego, eu. Eu quero para mim, eu trago para mim, eu trabalho para mim, eu evoluo para mim. Porque também não adianta. Você chegar e falar assim, não, eu escutei lá aquele palestrante de 18 anos falar que eu tenho que atuar na caridade para fazer amor ao próximo. Então eu vou chegar aqui e vou dar as cestas para a pessoa. Mas aí você chega e fala assim, toma cesta. Toma cesta. Na maior má vontade do mundo, você faz um trabalho mecânico porque você está achando que aquilo dali está te ajudando. Mas André Luiz fala que o principal é isso daqui. Que às vezes você não consegue fazer, mas o seu pensamento, a sua vontade em fazer é tão grande que vai contar pontos para você como se você tivesse feito. Que vai fazer com que você ganhe méritos através disso. Então a gente não tem que atuar no trabalho mecânico. Porque se for para chegar aqui e fazer esse trabalho mecânico, tenho certeza que muitas pessoas vão querer vir para fazer isso. Mas a gente vai varrendo a casa espírita pensando em amor. Vai quando a gente vai fazer almoço, vai mexendo a comida, como diz uma senhora lá da minha casa, vai mexendo e vai orando, vai mexendo e vai orando. Dentro da casa espírita do almoço. E aí onde que está o amor ao próximo? A gente fazer almoço é para arrecadar fundos? Pode ser para arrecadar fundos, mas ao mesmo tempo a gente está recebendo irmãos. A gente está doando o amor através daquele alimento. Porque naquele alimento vai amor ao próximo naquele alimento. Porque eu tenho certeza de se chegar uma pessoa no almoço espírita e falar assim, olha, me disseram que tem almoço aqui, mas eu não tenho dinheiro. Nós vamos dar um prato de comida para aquela pessoa. Esse é um ato de amor ao próximo. Volto a falar do Jailton, quando ele vai tocar lá, ele não está atuando no amor com a música, está atuando no amor com a música. Como que a gente transmite amor? De várias maneiras que a gente transmite amor. Então, vamos buscar. Eu estou falando vamos buscar toda hora, que é para mim também. Vamos buscar. Todos nós vamos buscar. A gente começa a vigiar o horário, porque quem tem costume de falar muito assim como eu, tem que vigiar, senão extrapola o horário todo. E a gente falar de amor, eu começando a estudar essa palestra, o tempo todo vinha preconceito na minha cabeça. Mas eu falei assim, como que eu vou encaixar preconceito nessa palestra de amor? Como que eu vou fazer com que isso esteja junto? Porque se a gente ama o nosso próximo, nós vamos ter preconceito, que a ideia pré-concebida, antes de conhecer, a gente já tem um julgamento? Claro que não. Quem ama o próximo não tem esse pré-julgamento. E essa semana, eu estava vendo, a gente tem na nossa consciência uma palavra até da sociologia jurídica, que é etnocentrismo. A gente tem na nossa cabeça que nós estamos certos, o que a gente pensa é certo, a nossa religião é a certa, o que a gente faz é o certo e o outro está errado. O outro é sempre o vilão, a gente é sempre o anjo bonzinho. Qual é a religião que é boa? Qual é a melhor religião? Aquela que transforma o ser.
aquela que faz o ser atuar no amor ao próximo. Porque não adianta eu falar assim, não, a casa espírita é a melhor, e a pessoa está aqui, está infeliz, a pessoa está aqui, mas não está se encontrando no lugar. Como também não adianta eu estar em outras casas religiosas e só estar ali por estar. É necessário que a gente tenha amor também através disso. A nossa visão não está totalmente certa. Por que não está totalmente certa? Porque a gente ainda não sabe de tudo. Quando Jesus veio e deu a palavra, a gente pensou assim, sabemos de tudo. Quando Kardec veio e botou o livro dos Espíritos, não, eu achei que eu sabia, agora é que eu sei de tudo. E quando Chico veio e botou 400 obras, de Valdo 200 e outros, assim com Joana, com Emmanuel, com André Luiz, com Bezerra de Menezes, não, agora é que eu sei de tudo. Nós não sabemos de nada. Nós estamos aprendendo ainda. Ainda temos muita coisa para crescer. E aí, eu vou falar para a gente, que é até uma coisa que algumas pessoas ficam meio assim quando eu falo, mas a nossa lei dos homens, falando de amor ao próximo mesmo, a nossa lei brasileira é a maior lei que atua no amor ao próximo. Como isso, a lei brasileira é cheia de falha, a lei brasileira tem isso. Acontece várias coisas? Acontece. Mas a nossa lei é a que mais atua no amor ao próximo. Porque quando a gente vê um crime chocante, a gente quer que o cara passe a vida inteira, prisão perpétua nele. A gente está tirando a oportunidade daquele irmão de melhorar. Porque a gente já condenou ele a passar o resto da vida ali. No Brasil não tem prisão perpétua? Graças a Deus. Não tem, assim como nos Estados Unidos e na Europa, condenação de morte? Graças a Deus. Se a gente não acredita na morte, por que a gente quer que aconteça aquilo? E a gente sabe que, lógico, que tem que ser cumprida a lei. Mas aquele cidadão voltando a estar conosco, melhore. É bom que a gente acredite que melhore. É bom que a gente apresente uma nova maneira de vida para aquele. E aí, como a gente falou no preconceito, essa semana eu vi que em 32 países da África, o homossexualismo é crime de prisão perpétua. 32 países da África. Prisão perpétua para quem é homossexual. Nos países árabes, a mulher adúltera ainda é apedrejada no meio da rua. Mas aí a gente pensa, não, trair um marido tem que sofrer mesmo. Por que ela não tem a segunda chance? Onde está o nosso amor ao próximo? Onde está o nosso amor ao próximo quando a gente vê que aquele irmão errou e vai passar o resto da vida aquele erro? Quem de nós temos esse direito de julgar esse irmão? Nem os espíritos superiores que têm essa capacidade podem falar para a gente, não, eu sou melhor que você, você está condenado. Eles não fazem isso, porque o amor está mais presente neles. E o adultério, nos países árabes, é mostrar o ombro, é mostrar as pernas. É a mulher descer de qualquer veículo, ver o tornozelo dela. Isso é adultério. No nosso país não tem isso, graças a Deus. No nosso país o homossexualismo não é crime, graças a Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Todos têm o direito. Nós temos aqui todos os ensinamentos de Jesus. Em algum momento o Evangelho segundo o Espiritismo fala, você não pode fazer isso. Não diz. A doutrina dos Espíritos nos indica o caminho. Nós seguimos na velocidade, na maneira e como a gente vai no nosso tempo.
É isso que faz. Você não vê expositor espírita julgando ninguém. Se vê, tem alguma coisa errada ali. Porque nós não temos esse direito de julgar. O que a gente faz? Estou mostrando para vocês o Evangelho de Jesus. Isso daqui é para ser seguido. Não estou preparado? Paciência, mas eu te apresentei o Evangelho de Jesus. Estou preparado, quero seguir, então vamos fervorosamente seguir o Evangelho de Jesus. Porque a gente visitar um lar de um irmão e dar o Evangelho é uma maravilha. Esse dia eu estava vendo uma campanha, eu não lembro em que estado brasileiro que era. Eu acho que é no Rio Grande do Sul. Porque geralmente é o Rio Grande do Sul que começa com essas atitudes, mas assim geralmente começa por lá. E é bom que se espalhe pelo país inteiro. Casas espíritas começaram a deixar Evangelho, Livro dos Espíritos, todos em bancos de praça, todos em estações de trens, todos em pontos de ônibus. E aí a pessoa está ali fazendo nada, senta ali, que livro é esse daqui? Lê, começa, não entendi muito bem, mas eu quero entender isso daqui. Ou então abre aqui, não vim destruir a lei. Porque algumas pessoas ainda têm aquela visão do espiritismo deturpada. Então quando a gente vê, é um livro espírita, o espiritismo é aquela religião assim, aí você abre aqui Jesus. Gente, Jesus no espiritismo? Será? É Jesus no espiritismo. Quem é o nosso mestre é Jesus. Quem nos deixou o amor ao próximo foi Jesus. E é através dele que nós devemos seguir o caminho. Então, se a gente tem a oportunidade de no dia 25 de dezembro a gente ajudar um irmão, que bênção. Mas será que todos os outros meses do ano, pelo menos um dia, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma proposta aqui para vocês. Vem agora, isso é intuição de bons espíritos, com certeza. Juro para vocês que eu não tinha pensado nisso. Dia 25 de cada mês, vamos fazer uma coisa por algum irmão nosso. Vamos fazer todo dia. Mas no dia 25 de cada mês a gente lembra, é mêsversário de Jesus. Que quando a criança é pequenininha a gente comemora, né? Mêsversário até chegar um ano. É mêsversário de Jesus. Vamos fazer alguma coisa por algum irmão. Porque a gente separa um dia, depois a gente separa 2, depois a gente separa 3. Quando a gente vê, a gente está ajudando o próximo todo dia. Quando a gente vê, a gente vai estar com Jesus todo dia. E cada vez mais próximos da evolução. Vou beber um pouquinho de água aqui rapidinho, tá? E através do Natal, a gente fazendo essa expansão do amor, olha, eu vou dizer para vocês que eu sou privilegiado. De no dia 22 de dezembro, um domingo, estar aqui próximo do Natal, fazendo estudo, é um privilégio muito grande para mim. Você não imagina o prazer imenso que eu tenho. E o prazer imenso que eu tive ano passado, de no dia 25 de dezembro estar numa casa espírita fazendo estudo. Maravilhoso. Foi uma das melhores sensações que eu tive. E aí eu lembro que a irmã desesperada falou assim, não, esse ano vai cair no dia da reunião pública, não consigo achar ninguém. Eu falei assim, eu faço. Que vai ser um presente que eu vou ganhar de Natal. Falar de Jesus no dia do seu aniversário. Que maravilha! Que presente que eu ganhei. Nenhum presente material valeu aquele presente. E está hoje aqui, dia 22, sexta-feira também eu estive lá no Renascer de Araruama, não sei se alguém conhece. Estive lá também. Estar esses dias que antecede o Natal falando de Jesus, para mim é um presente. Não tem nenhum presente que eu vá ganhar que vá valer tanto como estar aqui com vocês hoje. Isso é de coração que eu digo para vocês.
E aí eu falei do mundo de regeneração como o lema, o amor ao próximo, que a gente vai imaginando. O mundo de regeneração, as pessoas... Quando a gente é pequeno, começa a crescer, a gente pensa assim, eu quero voar. Tem algumas pessoas que têm vontade de voar, não é? No mundo de regeneração, a gente vai começar a voar. Não da maneira que a gente pensa assim, mas vamos começar a matéria, ter menos matéria que a gente vai começar a levitar. O que mais que a gente sonha quando a gente é criança? O que mais a gente sonha quando a gente quer fazer uma coisa? Teletransporte. Muitos heróis têm teletransporte, né? Nos mundos mais superiores, a gente vai ter essa capacidade. Então nós vamos nos transformar em heróis, não vamos? A gente vai virar herói, que a gente sonha em ser herói. Mas que herói é esse que nós vamos ser? Vamos ser heróis da Liga de Jesus. Olha que maravilha. Porque não vamos pensando que a gente vai atuar no amor ao próximo, vamos lutando, que a gente vai chegar lá e vamos falar assim, não, agora eu estou tranquilo. Agora não tem mais nada para fazer, já estou evoluído. Aí é que tem trabalho mesmo. Preguiça não tem espaço lá não, gente. Nós vamos começar a trabalhar ainda mais, porque os nossos irmãos queridos ficaram pelo caminho. O planeta Terra que a gente tanto ama ainda está crescendo. E o que a gente quer? Que cresça também. E os irmãos que ficaram no caminho? Que conheçam o que a gente conheceu. Que cheguem aonde a gente chegou. Então a gente vai criando essa imaginação. Todo mundo está querendo ir para lá, não está? Chegar a espírito puro. Então vou dar uma dica para vocês. Amor ao próximo. Assim nós vamos conseguir chegar lá. Assim nós vamos conseguir desenvolver todos os outros ensinamentos de Jesus. As bem-aventuranças são todas no amor. Amai os vossos inimigos também. É fácil amar os inimigos? Claro que não. Mas se a gente não trabalhar para modificar isso, a gente só vai criando um laço negativo que uma hora vai dar aquela esticada que a gente não vai poder mais seguir. É como uma corda presa que vai chegar num momento que vai falar assim, não, daqui você não tem mais jeito, não tem como deixar mais isso para trás. Agora você tem que resolver. Então vamos resolver isso agora. Não vamos deixar mais para frente. Que a gente tem o costume, até o ditado popular, de empurrar com a barriga. A gente não tem que empurrar com a barriga. Vamos quebrar todas aquelas coisas que a gente ficou no passado para que a gente esteja cada vez mais próximo da evolução. E aí, me veio uma intuição que eu comecei a escrever para fazer um final. Eu pensei não. Algum irmão pensou e cochichou no meu ouvido o seguinte: o amor é o início e o fim do ciclo de evolução. Início, pois a partir dos primeiros gestos de amor que o ser primitivo dá os primeiros passos para a evolução. E o fim, pois se está completo o ciclo quando o ser for completamente banhado de amor. A gente começa o nosso ciclo, deixa de ser espírito primitivo, quando começa a aparecer a semente do amor em nossos corações. E quando que a gente sabe que nós estamos completamente evoluídos? Quando a nossa alma, o nosso espírito estiver edificado no amor. Quando nós formos somente amor. É através disso que nós vamos conseguir crescer. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. A hora passou rapidinho, né? Que bom. Que bom que tomara que eu tenha levado a mensagem para todos vocês. E o mais importante é o seguinte: a gente estuda aqui, a gente assiste palestra,
a gente participa dos estudos da casa e aprende. Mas o mais importante do que aprender é botar em prática aquilo que foi aprendido. É através da prática daquilo que foi aprendido que a gente consegue seguir firmemente no caminho de Jesus. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos.